Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Thiago Salvador, o Prof. Salva, bem-vindos ao canal. E estou dando sequência em uma série de vídeos que eu venho feito, que são os vídeos tudo sobre, né? São vídeos resumidos, são vídeos mais objetivos, não são vídeos de eu explicando passo a passo, devagar ou porquê. Para alguns deles você pode ver aí no meu canal. Mas são vídeos importantes e, enfim, uma expectativa de que se você ver esse vídeo você vai saber tudo sobre a essência daquele determinado assunto. Então eu já falei de frações, já falei de potenciação, radiciação, função de primeiro grau, função de segundo grau, enfim, de muita coisa. E agora, bem-vindo a função logarítmica. Tá? Em função logarítmica, geralmente, quando a gente estuda, né, a gente estuda ali junto de função exponencial. Tá? Porque a função logarítmica é uma forma de exponencial e a exponencial é uma forma de logaritmo. É tudo a mesma coisa, só que escrita de um jeito diferente e bem diferente. Beleza? Então, sem muitas delongas, bora dar uma olhada aqui na tela. Então, né, tem aqui o meu roteirinho aqui para não me perder, né, para falar sobre a função logaritmo. Então, como eu disse, né, uma função, ou seja, né, tem uma variável independente e uma variável dependente, e ela é acompanhada de um log aqui, né, um log de x. Tá? Então, sempre que tiver um log de x numa função, então, sei lá, y igual a 2 log de 3x na base 7. Né? Isso é um logaritmo, para você que não sabe, e isso é uma função logaritmo, porque conforme vai variando para valores de x, varia-se também os valores de y. Tá? Então, enfim, tudo que tem log é uma função logaritmo. Mas afinal de contas, o que é o log? Né? O log ele nasce de um problema que é o seguinte: ó, 2 elevado a quanto é 8? Simples, né? É só fazer 3. 2 vezes 2, 4, que vezes 2, 8. Então o expoente ali do 2 deve ser 3. E 2 elevado a quanto dá 5? Bem, se o x for 1, né, 2 elevado a x dá 2 elevado a 1, que dá 2. Se o x for 2, 2 elevado a x dá 2 elevado a 2, que é 4, né? 2 vezes 2. E se o x for 3, a gente já viu que vai dar 8. Então, que número é esse? Então, para resolver isso, criamos, nós matemáticos, essa comunidade, né? Enfim, isso daí é muito antigo. Acho que século XVI, talvez, 17, depois de Cristo, por aí. Criou uma linguagem, que é a linguagem dos logaritmos. Isso daqui é a mesma coisa que o logaritmo de 5 na base 2. Então, o logaritmo, ele é um expoente. Tá? Sempre que você vê o logaritmo, a gente está falando de expoente. Nesse caso aqui, qual é o expoente do 2 que dá resultado 5? Não sei, isso aí tem que calcular, né? Enfim, numericamente, mas eu posso só escrever log de 5 na base 2. Né? Eu posso, por exemplo, escrever assim, ó, o logaritmo de 16 na base 2 é 4. Né? Por quê? Porque o expoente do 2 que dá resultado 16 é 4. Né? O logaritmo de 81 na base 3, qual é o expoente do 3 que vai dar resultado 81? 4. 3 vezes 3, 9, que vezes 3, 27, que vezes 3, 81. Né?
o logaritmo de 1/4 na base 2. Qual o expoente do 2 que dá resultado 1/4? Bem, eu tenho que inverter essa fração. Então eu já sei que é algo negativo. E a gente falou isso lá nos expoentes e coisas, na exponenciação. Um vídeo de tudo sobre. Eu tenho que inverter essa fração, então é negativo. 2 vezes 2, menos 2. Então, resumidamente, a definição de log, né? Se eu tenho um log de A na base B é igual a C, e isso é porque B elevado a C dá A. Então saber disso é principal, é fundamental, e é assim que a gente vai fazer a nossa função. A definição, já falei, então já falei da função, já falei da definição. As propriedades de log. Bem, o logaritmo de A multiplicado por B na base C, enfim, na base qualquer, é a mesma coisa que o logaritmo de A mais o logaritmo de B na base C. Tá? Por exemplo, então, o logaritmo de 2 vezes 3 na base 5 é igual ao logaritmo de 2 mais o logaritmo de 3, tudo aqui na base 5. Tá, por que isso acontece? Né? Por que assim? Muito rapidamente, não vou entrar em detalhes. Bem, se o logaritmo é expoente, e o A e o B, né, esses números aqui, né, esses valores aqui, são as bases, né, são o resultado, desculpa, são os resultados. Quando eu multiplico, o que eu faço com os expoentes? A gente soma. Então, por isso que o logaritmo vira uma soma. Né? Então, uma outra forma de pensar, o logaritmo é uma função que transforma uma multiplicação numa soma. Porra, isso é muito maneiro. Por sua vez, né, fica fácil também de reconhecer que a divisão... nossa, ficou horrível isso aqui. O log de A sobre B na base C vai ser a subtração dos logaritmos. Tá bom? Então, se você vê a soma de logaritmos cujas bases são iguais, isso pode ser transformado numa multiplicação. E vice-versa. A multiplicação se transforma numa soma. A divisão se transforma numa subtração. E a volta, né? A subtração de bases iguais, logaritmos de bases iguais, pode se transformar numa divisão. Uma outra propriedade que ajuda, mas enfim, seguindo, é uma consequência da multiplicação, é que o logaritmo de B com expoente aqui, né, uma base qualquer, é n que multiplica o log de B na base C. Então, por exemplo, se eu tiver o logaritmo de 10 elevado a 5 na base 2, isso aqui é 5 log de 10 na base 2. Né? Então, em vez de procurar o logaritmo de 100.000, caraca, né? Eu posso simplesmente multiplicar o log de 10, pegar lá o log de 10 na base 2 e multiplicar por 5. Então a função logaritmo, ela tem uma escala aí, né? Ela começa a reduzir os números. Então, para você que está trabalhando com números muito grandes, ou para você que está trabalhando com números muito pequenos, né? A galera de eletrotécnica está aí, trabalha com números muito pequenos, o logaritmo é fundamental, fundamental mesmo. Né? Eu não fiz aqui um exemplo da divisão, mas, sei lá, o logaritmo de 11 dividido por 7 na base 3 é a mesma coisa que o logaritmo de 11 menos o logaritmo de 7. Tudo na base 3.
Então isso é muito bom, porque também eu não preciso de uma tabela de logaritmos para números decimais. Eu consigo transformar. Se a minha fração for uma fração for racional, eu consigo transformá-la em números inteiros. Né? E algumas outras propriedades aqui que faltam. Por exemplo, o logaritmo de 1 na base A. Qual o expoente do A que dá resultado 1? Só pode ser o zero. Tá? Desde que o A não seja o zero. Né? Cuidado aí. Cuidado aí, gente. Então, sempre que viu 1 ali e a base não for zero, aliás, a base nunca vai ser zero, a gente já vai ver isso. Já pode botar o zero aqui como resultado. Outra propriedade, o logaritmo de 5 na base 5. Qual o expoente do 5 que dá resultado 5? Só pode ser 1. Então, sempre que forem iguais, a base e o logaritmando, vai ser 1. Novamente, né? Não pode ser zero. Outra propriedade aqui interessante é a raiz quadrada, mas enfim, né? Log da raiz quadrada de 7 na base 3. Isso é pelas propriedades de expoência, né? De potenciação. Isso daqui é 7 elevado a meio e o expoente vai para frente. Então, é meio log de 7 na base 3. Então, tudo isso que eu estou falando aqui são coisas que só valem para o logaritmo. Né? Para calcular, para melhorar meu cálculo, para simplificar, para fatorar, enfim. Né? Então, por isso que só vale, são coisas próprias do logaritmo, por isso que são propriedades. Beleza? E por último, a mudança de base. Então, se eu tenho o logaritmo de 10 na base 7 e o meu problema me dá o logaritmo na base 2, caraca, como é que eu mudo isso, né? Então eu divido o log de 10 na base 7 na base 2 pelo log de 7 na base 2. Né? O que me ajuda a pensar é que esse número vem para cá e esse número vem para cá. Né? Em cima vai em cima, embaixo vai embaixo. E você pode colocar a base que você quiser. Tá? Beleza, essas são as propriedades dos logaritmos. Certamente deve ter mais alguma. Se você se lembrar, me escreve aí, deixa nos comentários que eu comento mais uma propriedade. Mas essas são aquelas que... aí, já me lembrei de uma aqui. Ó. Eu fiz o meu roteirinho, mas eu deixei passar. 2 elevado ao log de x na base 2. Então, é o expoente e o logaritmo ao mesmo tempo. Bem, essas funções, expoente e logaritmo, é um inverso da outra. Assim como a soma é o inverso da subtração e vice-versa, o logaritmo é o inverso do expoente. Então, fazer isso é a mesma coisa que fazer x. Então, se a gente tiver a log na base A de x, isso vale x. É como se simplificasse essa parte aqui e volta somente a dar x. Beleza, vamos então agora falar da função em si. Então, y igual, vou pegar algo aqui, ó, log de A na base B. Bem, não faz sentido a gente ter bases, pelo menos no número do conjunto dos reais, né? Ok? Na reta real, não faz sentido a gente ter bases negativas. Isso aqui, sei lá, menos 3 elevado a x. Isso não faz sentido porque o x nem sempre é real. Né? Se fosse menos 3 elevado a meio, por exemplo,
ia dar a raiz de menos 3 e isso não é real. Então a minha base não pode ser negativa, portanto a base tem que ser positiva. E por outro lado, também não faz sentido a gente ter uma base igual a 1. Que 1 elevado a alguma coisa, né? Sempre vai dar 1. Sempre vai dar 1. Então, isso fica uma função meio nada a ver. Né? Meio pra quê? Então, o domínio dessa função, ela começa, por exemplo, com a base sendo maior que 0 e diferente de 1. Tudo bem? Bem, o logaritmando também não faz sentido ele ser negativo. Por exemplo, 2 elevado a quanto vai dar menos 4? Isso não é real. Tá? Existe sim, mas a gente não trabalha com esses números. Portanto, o logaritmando, esse a aqui, tem que ser maior que 0. Beleza? Então, esse é o domínio da função. Então, condição de existência, você tem que usar essas coisas aqui. Quando que o domínio existe? Né? Quando que essa função existe? Quais são os intervalos que essa função é válida? Coisas do tipo. Você usa justamente essa parte aqui. Né? A base positiva, e diferente de 1, e o logaritmando maior que 0. Bora para o gráfico agora. Né? Opa! Okay. Bem, vou botar aqui para vocês terem uma ideia, um valor A e um valor B. E aí eu coloco y igual a log, a base é B, x, pronto, isso aí. Bem, nada aconteceu, né? Por que aconteceu? Porque a base está como 1 e não existe função quando a base é 1. Se eu for, comentando aqui, então, para números maiores do que 1, a minha função é crescente, né? Isso vai falando dessa concavidade dessa curva. Quando chegar no 1 não existe, e aí o que vai acontecer aqui? Ó? A minha função fica decrescente. Então, quando a base é entre 0 e 1, geralmente a minha função é decrescente. Tá? Claro que isso tem a ver com o sinal que está na frente, mas fica ligado nisso. E para números negativos, não existe. Se eu botar aqui mais o A, por exemplo, a gente já viu isso, que a função ela sobe ou desce, né? Verticalmente. Deixa eu botar aqui um 2 para vocês mostrar mais uma coisa interessante aqui. Então isso é log de x na base 2, né? E aqui eu vou botar y igual justamente o oposto. Tá. Então o desenho, o gráfico é o mesmo, né? Mas ele é espelhado por essa função aqui, y igual a x. Então toda função que é inversa uma da outra, ela é espelhada por essa bissetriz aí dos quadrantes ímpares. Para esse y igual a x. Quer ver? Eu posso, por exemplo, colocar aqui ó, y igual a x ao quadrado e y igual a raiz de x. Né? Se a gente só considerar essa parte aqui, que é onde existe a função, né? Vocês podem ver que essa parte laranja e essa parte aqui da parábola também é uma inversa da outra. Bem, e a última coisa aqui que eu tenho para falar é sobre as equações logarítmicas. Então vou colocar aqui um
Um exemplo, né? Então, a equação logarítmica é aquela que tem log, tem uma... Então, igual a gente está nessa intuição, né? Nesse propósito de descobrir qual é o valor do x, que iguala os dois lados do igual, né? Isso é uma equação logarítmica. É isso que tem um log. Tá? Então, como que eu resolvo isso? Né? Como que eu determino o valor de x que iguala a essa equação? A dica para essa equação aqui é você escrever como um log só. Sempre tente escrever como um log só. Então, por exemplo, a soma de logaritmos que tem mesma base, né, base 2, a gente viu que pode se transformar em uma multiplicação. X mais 1 que multiplica x menos 1 igual a 3. Isso aqui, por definição, é, né, 2 elevado a 3 dá este resultado aqui. Né? Lembra da definição que log de A na base B igual a C, se somente C, B elevado a C igual a A. Ou seja, né, se você olhar detalhadamente as posições, o x mais 1 que multiplica x menos 1 é igual a 2 elevado a 3. Isso aqui você pode fazer por distributivo, mas eu vou fazer por produto notável, que eu sei que vai dar a diferença entre quadrados. 1 ao quadrado é 1. Aqui vai dar 8. Então, x igual ao quadrado é igual a 9. X igual a mais ou menos a raiz de 9. Então, x igual a mais ou menos 3. Solução, opa, parou. Por quê? Né? A gente tem que fazer uma verificação. Se o x igual a 3, né, aqui vai ficar log de 4 na base 2 e log de 2 na base 2. Tá, tudo bem, não tem problema nenhum. O que está ali dentro, logaritmando, tem que ser positivo e é. Mas, então ok, né? Se o x for menos 3, aqui vai ficar o log de menos 2 na base 2. E o logaritmando não pode ser negativo. Né, pelo domínio, né, enfim, por essas coisas que a gente já viu. Então, o menos 3 não serve como resposta, portanto, a solução para essa equação é somente 3. Beleza, pessoal? Me diz aí o que você achou desse vídeo sobre função logarítmica, se ficou faltando alguma coisa. Logo eu vou mandar para vocês exercícios. Se você quiser exercício sobre isso, me avisa que eu deixo no comentário aí. Me avisa que eu deixo o link dos exercícios no comentário. E é isso. Me diz se você gostou, bota um joinha aí se você gostou. E por favor, se inscreve no canal. Falou? Beijo, galera. Até mais.